Fala crianças, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui hoje para mais uma videoaula de matemática com o conteúdo múltiplos e divisores. Bem, na nossa última videoaula a gente trabalhou com os critérios de divisibilidade, ou seja, a gente aprendeu quando um número é divisível por 2, por 3, por 4, por 5 e assim por diante, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os múltiplos e os divisores de números, determinados números, né? Então bora lá. Então vamos entender inicialmente o que é o conceito de múltiplos. A gente já falou um pouquinho também sobre isso na última videoaula, mas hoje a gente vai firmar um pouquinho mais esse conceito. Vimos que em uma divisão exata com números naturais, primeira coisa, o que é uma divisão exata? A gente viu que uma divisão vai ser exata quando você divide um número pelo outro e você tem o que? O resto, ó, zero, né? Então, ele só vai ser divisível por aquele outro número, né? Quando o resto for zero. Então, esse a gente vai chamar de divisão exata. O dividendo também é chamado de múltiplo do divisor. Então a gente sabe que quando a gente forma aqui o cálculo da divisão, você tem algumas nomenclaturas que já são conhecidas. Por exemplo, o dividendo, no caso aqui o 36, né? O divisor, que é o número que a gente está querendo dividir, no caso ali, né? Por quanto a gente vai dividir, né? Que é o 4. O quociente, que é o resultado, deu 9 aqui, né? E o resto zero, ou seja, essa divisão aqui, ela é uma divisão exata. Então, o nosso conceito aqui acima está falando o quê? Ó? Que o dividendo também é chamado de múltiplo. Ou seja, esse valor aqui, ó, o 36, a gente também conhece, além de dividendo, a gente também pode chamar de múltiplo. E eu já falo para vocês o porquê que a gente pode chamar de múltiplo, tá bom? Então, bora lá. Veja a situação a seguir, os múltiplos de um número natural. Então, aqui a gente viu, né, a divisãozinha aqui de 36 por 4, deu 9 e deixou o resto zero. Então, eu estou afirmando para vocês que 36 é múltiplo de 4. E agora, na próxima tela, eu vou mostrar a vocês o que é, então, o múltiplo, né, de 4 aqui no caso, os múltiplos de 4. Então, bora lá. Em uma padaria, um lanche é vendido por R$4, certo? Se montarmos um quadro para determinar o valor arrecadado em real, de acordo com o número de lanches vendidos, teremos. Então temos aqui a tabela, né? Onde aqui nessa primeira coluna a gente tem o número de lanches vendidos. Então, nenhum lanche, um lanche, dois lanches, três lanches e assim por diante. Aqui o cálculo, né? Para a gente saber ali o valor, certo? Se eu não vendi nenhum lanche, então é 0 vezes 4, né? Eu não vou ganhar nada no caso, né? Não preciso pagar nada, digamos assim. Se eu vendi um lanche, é 1 vezes 4, eu vou ter aqui um valor de R$4, né? Se eu quero dois lanches, né? Eu vou pegar o 2 e multiplicar pelo 4, eu vou ter aqui um valor de R$8. Três lanches, 3 vezes 4, tem um valor de R$12. Perceba, pessoal, que essa coluna aqui que a gente está chamando de valor são exatamente, ó, os múltiplos de 4. Por quê, professor? Porque, ó, você perceba que está aumentando de 4 em 4, primeiramente, né? 0, 4, 8, 12, 16, 20. Mas o principal para você descobrir o número, olha só. Se eu quero saber os múltiplos de 4, perceba que tudo aqui, ó, todo número aqui à direita é 4, né? Então, o que eu faço? Eu multiplico por 0, então eu pego o 4 e multiplico por 0. Então, esse resultado é um múltiplo de 4. Multiplico por 1, então 4 multiplico por 1. Esse resultado aqui, que é o 4, né, também é um múltiplo de 4. Multiplico por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7. Então, todos os resultados que eu tenho aqui, ó, todos esses valores que eu tenho aqui, eles são múltiplos de 4. Então, 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36. A gente vai ter aqui, então, essa coluna dos múltiplos de 4. Então, todos esses valores que a gente tem ali da padaria, né, do lanche, é múltiplo de 4. Ok, crianças? Então, para saber o múltiplo, basta multiplicar por 0, por 1, por 2, por 3, e você vai pegar o resultado, e aquele resultado vai ser sempre múltiplo daquele valor que você estava querendo. Então, observe que os valores arrecadados com as vendas dos lanches foram calculados por meio da multiplicação do número de lanches por 4. Foi o que eu acabei de explicar, né? Então, esses números obtidos são também, no caso aqui, divisíveis por 4, ou seja, são múltiplos de 4. O que quer dizer isso aqui? Observa só. Os números que a gente obteve aqui, ó, deixa eu apagar aqui, esses números que a gente obteve aqui, 0, 4, 8, 12, 16, 20, perceba que eles também são divisíveis por 4, né? Eu posso dividir o 20 por 4,
eu posso dividir o 16 por 4, eu posso dividir o 12 por 4, né? Então, além de múltiplos aqui, eles também são divisíveis por 4, certo? É isso que quer dizer aqui, ó. Então, esses números obtidos são divisíveis por 4. Ou seja, eles são múltiplo de 4, como a gente acabou de mostrar. Então, se eu quiser montar aqui agora um conjunto só com os múltiplos de 4, eu vou chamar o quê? M, né? M4. Então, os múltiplos de 4 são 0, 4, 8, 12, 16, 20 e assim por diante. Perceba que eu tenho aqui ó, as reticências, né? Ou seja, os múltiplos eles são infinitos, tá bom? Note que essa sequência começa pelo número 0 e o padrão é sempre somar 4 para encontrar o próximo termo. Então, ó, você começa com 0, soma 4, resultado 4. Soma 4, resultado 8. Soma 4, resultado 12. Então, sempre que você somar de 4 em 4, porque a gente está falando de múltiplos de 4, né, obviamente, a gente vai ter, então, os múltiplos desse número que a gente está acabando de citar aqui. Tá bom? Então, como sempre, é possível somar 4 para obter mais um termo. Essa sequência é infinita. Então, por que eu parei aqui no 28? Porque eu poderia somar aqui 4, 4, 4. A gente não ia chegar no final, porque sempre a gente vai conseguir somar mais 4. Tudo bem? Do mesmo modo, podemos obter o conjunto dos múltiplos de qualquer número natural. Então, eu poderia pedir para você o seguinte, me dê o conjunto dos múltiplos de 7. Então, você ia colocar ó, M7, múltiplos de 7 são, sempre vai começar pelo 0, né? Porque 7 vezes 0 é 0. Aí depois você faz, 7 vezes 1 é quanto? 7. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 3, 21. 7 vezes 4, 28. Ou então você vai somando 7, ó. 28 mais 7, 35. 35 mais 7, 42. 42 mais 7, 49, e assim você tem o conjunto dos múltiplos de 7, que também é infinito. Ok? Se eu pedisse, então, o conjunto dos múltiplos de 13, você ia fazer a mesma coisa. 13 vezes 0 é 0, 13 vezes 1, 13, 13 vezes 2, 26, vezes 3, 39, e aí você tem aqui, então, os múltiplos de 13. Algumas observações relacionadas aos múltiplos. Então, a primeira observação é: o 0 é múltiplo de qualquer número natural. Sim. Por quê, professor? Porque sempre que você multiplicar ó, 4 vezes 0 vai dar 0. Então, ó, o múltiplo aparecendo aqui. Se eu multiplicar 5 vezes 0, né? Se eu quiser saber os múltiplos de 5, por exemplo, dá também 0. Se eu quiser saber os múltiplos de 6, então 6 vezes 0, 0. Então perceba que essa primeira observação ela é pertinente, né? O 0 é múltiplo de qualquer número natural. Então, quando eu pedir para vocês um múltiplo de determinado número, você já pode começar ali com 0. Então, segunda observação, todo número natural é múltiplo de si mesmo. Também, por quê? Porque quando você faz ó, múltiplos de 4, quando você pega 4 vezes 1, o resultado é o quê? 4. Ou ele aparecendo aqui, ó. Quando você pega os múltiplos de 5, você faz 5 vezes 1, o resultado é o quê? 5. Olha o 5 aparecendo aqui também. Da mesma forma, o 6. Então, mais uma dica. Se eu pedir um múltiplo, você já pode colocar primeiro o 0 e o segundo você coloca o próprio número. Né? Se for 4, você coloca 4. Se for 5, 5, 6, 6. Tudo bem? Então, mais uma observação. Um número natural diferente de 0 tem infinitos múltiplos. A gente acabou de ver isso no slide anterior, né? Então, você não vai finalizar aquele conjunto. Na verdade, você vai colocar uns 5 ou 6 exemplos ali no caso, né? A depender do que for pedido na questão. Mas é um conjunto infinito. Então, finalizando o múltiplo, que vocês perceberam que é bem tranquilo, a gente vai falar um pouquinho agora de divisores de um número natural. Então, observa só. Vamos estudar agora os divisores de um número natural. Para isso, acompanhe a situação a seguir. Observa só. Alexandre quer acomodar seus 18 livros novos em um instante. Quantas prateleiras serão necessárias para distribuí-los igualmente em cada uma delas? Então, ó, você está vendo ele pensando aqui, ó, ele vai ter aqui 18 livros e ele quer colocar ó, igualmente né, a mesma quantidade de livros em cada uma dessas prateleiras. Né? Para responder essa pergunta, vamos pensar em quantidade de prateleiras e ver quantos livros ficariam em cada uma. Então, observa só. Se eu formar uma prateleira só, eu tenho o quê? 18 livros. Né? Eu pego os 18 e coloco tudo numa mesma prateleira. Né? Agora, se eu colocar duas, eu vou ter o quê? 9 livros cada uma. Então, 9 e 9. Já satisfaz o que a gente quer na questão. Né? E se eu quiser 3 prateleiras? Então, 6 livros em cada uma. 6, 12, 18. Né?
4 prateleiras, perceba que não é possível colocar o mesmo número de livros. Você poderia até distribuir em 4 prateleiras, né? Mas você teria que fazer a distribuição não de forma igual como a questão está querendo. O mesmo ocorre com o 5. Você não consegue dividir, então, o 18 nem por 4 e nem por 5, né, para ficar de forma igual, ou seja, não é uma divisão exata, né? E por 6 você teria o quê? 3 livros em cada uma. E aí eu coloquei aqui essas reticências aqui, porque a gente poderia continuar essa divisão aqui, né? Poderia pensar em 7 prateleiras, 8, 9, 10. Obviamente que a gente não ia conseguir, né, em algumas, colocar a mesma quantidade de livros como a questão está querendo. Tudo bem? Observe que, em alguns casos, não conseguimos colocar o mesmo número de livros em cada prateleira, que foi o que a gente acabou de citar, né? A questão exigia que fosse a mesma quantidade de livros. O quadro abaixo mostra como é possível distribuir igualmente os 18 livros. Então, se for uma prateleira só, você vai colocar os 18, né? 2, 9. 3, 6. 6, 3. 9, 2. 18, um livro só. Ok, crianças? Então, aqui nessa tabelinha, eu tenho o que é possível você colocar a mesma quantidade de livros, tá bom? Então, em uma prateleira a gente vai conseguir colocar 18, em duas a gente vai conseguir colocar 9 em cada uma, em 3 a gente vai conseguir colocar 6 em cada uma, tá bom? Então, aqui, nessa tabelinha eu tenho o que satisfaz a questão, digamos assim, as respostas que satisfazem a questão, tá bom? Dizemos que os números 1, 2, 3, 6, 9 e 18 são divisores de 18. Então, aqui a gente acaba de aprender, então, o conteúdo, o conceito de divisores de 18. Pois, ao dividir 18 por qualquer um desses números, obtemos aqui uma divisão exata. Então, o conjunto de divisores naturais de 18 lembra que lá no múltiplo você colocou um M? Divisores, então a gente vai colocar um D, né? Então, os divisores de 18 são... Quais são os valores que você consegue dividir 18 de forma exata? Você consegue dividir por 1, você consegue dividir por 2, por 3, por 6, por 9 e por 18. Perceba que agora, quando a gente está falando de divisores, a gente tem um conjunto finito, né? Então, você vai ter aqui, começando do 1, né, até o próprio número 18, certo? Então, os divisores de 18 são exatamente esses aqui que a gente acabou de mostrar. É um conjunto finito. Observe que os divisores de um número natural também são fatores naturais desse número. Veja o exemplo a seguir. O número 12 tem como divisores os números 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Esses são os divisores de 12. Por quê? Porque na hora que eu divido 12 por 1, tem um resto zero. 12 por 2, tem um resto zero. Por 3, tem um resto zero. O que ele quer dizer, então, observe que os divisores de número natural são também fatores. Por quê? Porque quando você divide 12 por 12, o resultado aqui dá o quê? Dá 1. 12 por 6, o resultado dá 2. Então, você percebe que 1 e 2, além de ser aqui o resultado, né, além de ser esses fatores aqui, né, você também vai ter 1 e 2 como divisores, certo? Então, perceba que esses mesmos números que aparecem como divisores, né, aparecem também aqui como fatores, ou seja, como uma multiplicação. 1 aparece aqui, eu posso fazer 12 vezes 1. O 2 aparece aqui, eu posso fazer 6 vezes 12, né? Ou então, o 6, né, que poderia ser 2 vezes 6. Então, ao mesmo tempo que ele é um divisor, ele vai ser também um fator aqui nessa multiplicação. Ok, crianças? Também algumas observações. Todo número natural tem como divisor o número 1. Então, a gente vai conseguir fazer, então, sempre qualquer divisão por 1. Então, se eu perguntar aqui, quais são os divisores de 20, por exemplo? Você já pode colocar, divisores de 20. O primeiro você já pode colocar 1. Por quê? Porque eu consigo dividir qualquer número por 1. Né? 20 por 1 dá 20, 25 por 1 dá 25, né? 30 por 1 dá 30. Então, todos você consegue dividir por 1. Então, todo número natural tem como divisor 1, já é a principal observação aqui. O zero não é divisor de nenhum número natural. Não se divide número por zero, tá bom? Por exemplo, eu tenho 20 balas para distribuir para 0 pessoas. Né? Não tem como, né? Você não vai distribuir nada, na verdade, né? Então, não existe essa divisão aqui de 20 por 0, tá bom? Isso aqui, esqueçam isso aqui. Então, 0 não é divisor de nenhum número natural, tá bom, crianças? Todo número natural diferente de 0 tem como divisor ele mesmo. Então, se eu fizer aqui 20 dividido por 20, a gente tem como resultado o quê? 1.
Então, eu posso fazer 15 dividido por 15, o resultado também é 1. Ou seja, eu sempre vou conseguir dividir o número que a gente está querendo, que no caso foi o 15, por ele mesmo, que também é o 15. Então, ele acaba sendo também um divisor dentro daquele conjuntinho que a gente fez lá. Quarta observação. O zero tem infinitos divisores. Então, ó, divisores de zero, 1, 2, 3, 4 e de forma infinita, né? Ah, professor, mas você não acabou de dizer aqui que o zero não divide? Não. Olha o que eu disse. Eu disse que você não consegue dividir aqui, ó, o 20 por zero. Mas você consegue dividir o zero por 20. Por quê, professor? Porque observa só, criança. Você tem 0 balas para dividir para 20 pessoas. Cada pessoa vai ficar com quantas balas? 0 balas, né? Você não tem nenhuma, então ninguém vai pegar bala, né? Então cada pessoa vai ficar com 0 balas. Agora, se eu tenho 20 balas para dividir para 0 pessoas, é diferente. Você tem bala, mas você não tem ninguém para dividir. Você não consegue dividir esse 20 com 0, né? Então, essa forma aqui não pode, ó, né? E essa aqui pode. O 0 você consegue. Ou seja, o 0 você tem infinitos divisores. Perceba que o conjunto de divisores de 0, ó, eles são infinitos, né? Olha as reticências aqui, ó. E a última observação, a quantidade de divisores de um número natural diferente de 0 é finita. Sim, então se eu quero saber, ó, divisores de 4, por exemplo, eu tenho o quê? Eu tenho aqui o 1, eu tenho o 2 e eu tenho o próprio 4. Então, acaba que você não consegue dividir por 5, por 6, por 7 dentro do conjunto dos números naturais, tá bom? Então, eles são finitos. Enfim, crianças, o que eu tinha para falar hoje era isso, tá certo? A gente tem alguns exercícios aqui para praticar um pouquinho mais esse conteúdo, né? Página, então, 131, as questões 2 e 4, e a página 133, a questão 16. Tudo bem? Então, façam essas questões aí que tem a ver aí com múltiplos e divisores, né? Eu acho que vocês não terão dificuldades, acho que ficou bem tranquilo aqui, é um conteúdo bem tranquilo, tá bom? E na próxima aula, na próxima videoaula, a gente corrige esses exercícios. Ok, crianças? Espero que vocês tenham entendido. Por hoje é só, a gente fica por aqui. Beijo para vocês, até a próxima. Tchau, tchau.